São ideias de uma mentalidade religiosa lá do Antigo Testamento em outro contexto. Os discípulos de Cristo não cabem. Jesus corrigiu isso em João, corrigiu, né, em Tiago e João nessa ocasião lá que eles queriam mandar fogo destruir os samaritanos. Jesus disse, não é bem por aí não. Pedro, quando pegou da espada, disse, eu vou cortar esse cabra no meio, que só acertou a orelha, né? Mas a intenção dele era partir no meio, assim. E Jesus disse, não, põe a tua espada na bainha, não é bem por aí não. Né? Vocês vão ser conhecidos, na verdade, se amarem uns aos outros. Então não é por aí, não é o Espírito de Cristo, não é o Evangelho, o sentimento de vingança. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 14. Né? Ele diz assim, olha, se aquele que tiver fome, ele te perseguir, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque você fazendo isso, brasas vai se acumular sobre a sua cabeça. Olha que coisa interessante. Né? Brasas vai se... E ele vai ficar envergonhado. A ideia de brasas sobre a tua cabeça, sobre a cabeça da pessoa, né? Que está nos perseguindo e tal, é como se a gente fizesse o bem, constrangesse ela pelo bem, amasse ela até constranger e ela ficasse corada de vergonha. Olha que coisa interessante que Paulo traz. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Se tiver fome, dá de comer, porque fazendo isso, amontoará as brasas sobre a cabeça dele. Ó, então vai vergonhar essa pessoa. O bem, amados, o poder do Evangelho, como eu disse, né, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é muito mais poderoso do que a maldade humana. O amor de Cristo esmagou o império de Satanás na cruz do Calvário. O poder do Espírito Santo, usando as nossas vidas, com compaixão, com misericórdia, com compreensão, com tudo isso que a humanidade não conhece, isso vai fazer com que as pessoas se dobrem. Ainda que elas de repente não queiram aceitar Jesus, mas elas vão ter que reconhecer que nós somos uma espécie de ser humano diferente do que tem por aí, religiosos inclusive. Então, André, qual seria a minha resposta? Amado, é a vida. A gente não tem como convencer outra pessoa de absolutamente nada. É o Espírito Santo que faz isso. Esse papel é do Espírito Santo, de convencer a pessoa. Então a oposição terá. O que a gente faz nessas horas? O que os judeus fizeram aqui, amados? Eles oraram a Deus. Eles falaram assim, a gente não vai fazer nada, porque Paulo disse, olha, lá em Romanos 14, né, ele dizendo assim, Deus disse, minha é a vingança. Ou seja, Deus vai retribuir. E nem a gente tem que ter esse desejo. Deus vai lhe pegar na esquina. Entreguei você na mão de Deus. Isso também não pertence a nós. Esses sentimentos, nós não sabemos administrá-lo. Tá certo? Porque em nós esses sentimentos vira vingança mesmo. Vira vingança odiosa. Mas em Deus a vingança não é vingança humana. É uma retribuição justa do pecado que a pessoa comete. E só Deus sabe colocar a balança justa, amados. Nós não sabemos. Quando a gente vai se vingar de uma pessoa que fez mal pra gente, essa vingança geralmente ela é maior do que a ofensa que nós recebemos. Porque nós somos desmedidos, descontrolados. Tá certo? Nós somos assim, a nossa vingança, ela não opera a justiça de Deus, diz o texto bíblico. Não opera a justiça de Deus. Né? Então por isso que Deus fala, não se vingue não. Porque a ira dos homens não opera a justiça de Deus. Nós não sabemos exercer justiça, só vingança. Então, para que a gente não corra o risco de exercer vingança, a gente exerce misericórdia, porque o juízo pertence a Deus. Né? Então, a gente entende aqui esse trem. Ainda em Pedro, já que a gente parou em Pedro, capítulo 5, né? Nós fomos no capítulo 4, verso 2, vamos ler o capítulo de número 5, verso 8 e 9, ainda falando da oposição. O trabalho, a obra de Deus, ela gera oposição, né? 1 Pedro, nós falamos do capítulo 4, verso 12, 13 e 14, e nós vamos agora para o capítulo 5, verso 8 e verso de número 9. Só para a gente confirmar com mais um texto aqui sobre essa realidade da perseguição, das lutas, dificuldades. Olha só. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí eu acho interessante o 9. Ao qual resistir firmes à fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Os cristãos sofrem em todas as épocas, em todas as eras, em todos os lugares, em contextos mais diversos, sofrimentos mais diversos. Mas o ser discípulo de Cristo já traz um sofrimento porque nós estamos indo contra um mundo caído. Nós
sofremos porque nós combatemos e há um conflito interno da nossa velha natureza. Porque nós temos, na verdade, um cenário propício para desagradar a Deus e a corrupção. Nós temos o próprio Satanás, como diz o texto aqui, também nos afligindo. Então nós temos inimigos externos e internos. Inimigos mesmo do Evangelho de Jesus. Nós temos um mundo que conspira contra a vontade de Deus, uma natureza inclusive.